Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Portal das 7h07 da manhã. Pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer com o quê? Com muito amor e alegria. E o nosso bate-papo de hoje vai ser a respeito de oração. Essa é a nossa conversa de hoje. Vamos fazer uma reflexão, vamos fazer devaneios a esse respeito. Aliás, para ser bem sincero com vocês, voltei hoje dos meus exercícios diários, acho que 6 e pouquinho da manhã, eu estava voltando dos meus exercícios e eu ia até começar a minha meditação. E aí eu me deparei com uma mensagem aqui no Instagram, uma mensagem de tristeza, uma mensagem de amargura, né? E daí uma pessoa aqui que me segue e tal, que perdeu a mãe há pouco tempo e está num fundo de poço danado com isso. E realmente são dores que não tem como a gente fugir delas, são dores para serem vividas. Então nós vivemos aquele momento de tristeza, nós vivemos aquele momento de luto, nós vivemos aquele momento de perda. Então agora, por outro lado, ou você alimenta sua mente só na negatividade, na perda, e você segura a energia daquela pessoa aqui, né? Você não dá oportunidade da pessoa ascender, ficar lá do lado de Deus, tranquilidade no todo. Então, energeticamente, fica segurando aqui com a sua tristeza. E a única certeza que nós temos é da morte, a gente só não sabe quando ela chega. Então, e quando ela vem é porque a nossa missão de vida já foi cumprida. Então essas pessoas têm o direito de ascender em tranquilidade e a gente, claro, a gente sente saudades, mas o amor continua e a pessoa continuará viva sempre, sempre dentro de nós. Mas vamos lá. Eu queria bater um papo com vocês hoje a respeito de oração, né? Como brasileiros, a grande maioria de nós foi criada assim com base no cristianismo. A grande maioria dos brasileiros, ela tem a base cristã, independente de você ser católico ou você ser protestante, né? Então, de raiz de crianças, nós temos a grande maioria, acho que maçante da população, teve essa educação com base no cristianismo. Claro, depois de você adulto, você tem o poder de escolha de ir para qualquer religião, para a espiritualidade, para o espiritismo, mas a nossa criação, a grande maioria foi essa. Contudo, assim, na minha jornada de vida particular, teve um momento que eu cheguei, quem tem meu livro aí, tenho histórias para contar, sabe disso, né? Em alguns treinamentos eu também conto isso. Na minha jornada de vida teve um momento que eu cheguei muito, mas muito, questionar a existência de Deus. E naquele momento da minha vida que eu estava lá no fundo do poço, eu cheguei a pensar que Deus poderia até existir, mas que com certeza naquele momento desse filho aqui, ele havia se esquecido completamente. Foi um tempo na minha vida que era o tempo que eu estava preso, mas completamente preso no papel de vítima. E eu vivia naquele momento da minha vida, hoje eu sei disso, claro que na época não sabia, eu vivia a ilusão do ego. Eu achava que todo mundo em volta de mim estava errado e eu era a vítima. E que Deus, se é que ele existisse, ele tinha me abandonado para sempre, né? Hoje, eu sei que existe uma presença. Hoje, eu sinto uma quietude aqui, que a consciência do todo está aqui. Agora, por que nós devemos orar? Não é uma pergunta interessante? Por que nós devemos orar? Se a gente pensar que Deus é onisciente, ele é onipotente, onipresente, e ele é todo amoroso e assim por diante, por que ele precisa de mim para lembrá-lo? Chegar e falar, ô Deus, olha aí meu amigo, hein?
Meu amigo está ali morrendo de câncer, hein? Você pode ajudá-lo? Pô, se ele é tudo isso, em tudo ele está e tudo ele sabe, ele vai precisar de mim para lembrar que meu amigo está com câncer? Se ele já é tudo, se ele está em tudo e se tudo ele sabe, eu não penso que seja necessário estar ali pedindo para ele de alguma coisa que ele já sabe. Então, eu acho que enchendo o saco de Deus, né? Mas mesmo assim, nós rezamos. Gostamos de rezar. E assim, o que seria então adequado para rezar ou como orar? E aí tem um livro, eu não sei quem de vocês já leu o livro, que se chama O Poder do Agora. O Poder do Agora é do Eckhart Tolle. Então, o Eckhart Tolle diz nesse livro que nós podemos aprimorar as nossas orações além daquelas súplicas do tipo, por favor, me conceda isso ou me conceda aquilo. E que nós podemos transformar em pequenos indicativos mentais, visando a paz, por exemplo, visando a quietude. Agora, eu acho que tudo isso são conceitos e que a gente precisa ir além dos conceitos. Você poderia fazer, por exemplo, eu gosto muito de afirmações. Então, assim, dentro que nós fomos criados, dentro do cristianismo, Jesus fez afirmações quando ele disse assim, eu sou a luz do mundo. É uma afirmação, é um conceito que aponta para uma realidade muito mais profunda que aquela das palavras. Se você quiser ainda pedir algo, então você poderia dizer algo como, por favor, que me seja revelado que eu sou a luz do mundo. Que me seja revelado como ser um canal de luz para as pessoas nesse mundo. Em via de regra, as orações comuns, se você pensar nas nossas orações comuns, elas implicam em dualidade. A oração sempre sugere um Deus que está lá e do lado de cá estou eu, rogando a Deus, suplicando a Deus por tal coisa. E essa tal dualidade, ela é uma pura ilusão. Por quê? Porque é verdade que você é uma expressão de Deus, do próprio Deus, feito à sua semelhança. Se essa é a realidade, sendo assim, Deus e você se fundem. Vocês estão misturados, são um só. Então, sendo assim, as orações de súplica que sugerem dualidade não são a forma mais profunda de orar. A oração mais verdadeira acontece quando você adota a atitude de ouvir, em quietude, ao invés de proferir palavras. Agora, se você gosta de rezar assim, da sua maneira, tá tudo bem também, porque não tem certo nem errado se isso te faz bem. Mas gradualmente, pense nisso, em começar a parar de pedir a alguém para que faça algo para você, porque isso te mantém preso na dualidade. Afirmações assertivas, se feitas assim de maneira correta, podem atuar assim como belos substitutos para as orações que contêm dualidade. Então, afirmações, eu estou curado e completamente em paz. E após essa afirmação, permita se encontrar no vazio, no espaço. Permita que esse espaço entre e atue em você. Apenas o campo,
o vácuo do todo. Entre no sem forma, no puro espaço e aquiete-se nesse estado, nesse vazio, que na verdade ele é o todo. E ali você não só está na presença de Deus, mas você se torna Ele. Porque aquela gota que somos nós em representação dele, naquele momento, ela cai no oceano. E aquela gota, a hora que cai do oceano, ela não é mais uma gota. Ela é o próprio oceano. Então, verdadeiramente, a inteligência e o poder, eles moram, têm moradia, eles residem nesse espaço, nesse estado de todo, nesse vácuo. E a sua experiência é de que você já é o todo, inteiro, pleno e completo, porque assim Deus o criou, e assim é. Então essa é a verdadeira e mais profunda dimensão da oração. É quando você vive a experiência de presença e de comunhão que transcende a tudo. É quando você simplesmente, você entra, está em Deus. E nesse momento, e quando você faz parte do oceano e do todo, você pode curar uma pessoa, quer a pessoa doente esteja ao seu lado, quer ela esteja distante e ela venha à sua mente. Tenho tido maravilhosos feedbacks de vocês com a meditação de cura que a gente faz aqui há alguns dias, às 21h21. Porque ao invés de você pedir a Deus e lembrar Deus que já sabe, porque é onipresente, onisciente, onipotente, meu amigo está com câncer, minha mãe, meu pai, meu isso. Não, você sai da dualidade e você é o todo, é o oceano. Então a mais poderosa maneira de curar é manter em você a imagem da pessoa. E você daí, com a imagem da pessoa que você quer ajudar, é o que nós fazemos na meditação, você se move profundamente para dentro de você, onde você encontra a totalidade da vida. Você se move para dentro de você, que naquele momento que você deixa cair a gota que é você no todo, onde absolutamente nada é necessário, onde nada pode ser acrescentado, porque nesse lugar profundo, onde está a totalidade da vida, você contata também a totalidade daquela pessoa. E naquele momento do todo, ela já está curada, inteira, nesse nível mais profundo da totalidade. Dentro do treinamento Raízes, você entende profundamente o que eu estou te dizendo agora. Eu e você somos um, além da forma. Então, seguindo esse método, você parte da forma e se move para a dimensão da não forma. Essa é a cura. E ela é uma maravilhosa. Essa cura praticada por Joel Goldsmith. E o Joel Goldsmith, ele tem um livro fascinante chamado A Arte de Curar pelo Espírito. A Arte de Curar pelo Espírito. Realmente trata-se de não se ater por completo às condições do mundo, da dualidade, do ego, as condições da forma, que precisam ser melhoradas. Mas você se concentrar na realidade essencial de que o ser humano é
com a própria realidade essencial. E aí, como que a gente faz isso? Entrando na quietude interna, onde nada é necessário. E Goldsmith, ele costumava receber telefonemas, às vezes no meio da noite, pessoas que o procuravam, que necessitavam desesperadamente de uma cura. Então elas diziam a ele os seus nomes e daquilo que elas estavam sofrendo. Imediatamente em seguida, ele largava do telefone e ele adentrava em um estado absoluto de não pensamento. Naquele momento, ele se transformava, deixava a sua parte como gota cair no todo e passava a ser oceano. E por um momento, ele ouvia o nome da pessoa, ele ouvia o que estava errado com elas e imediatamente ele deixava inteiramente de lado tais informações e tais pensamentos. Ele então, por 2 minutinhos, por 3 minutinhos, entrava em um estado de não pensamento, um estado de absoluta presença. E existe uma perfeição absoluta no reino da não forma. E se vocês pensarem bem, muitas vezes, dentro da meditação, à noite, tem um momento que eu falo para você que a sua consciência, como se estivesse flutuando dentro da imensidão do seu ser. É quando eu te aclamo, quando eu te convoco, naquele momento que a gente já fez a respiração e a gente está entrando naquela meditação absoluta, de você deixar ser absorvido como um todo, mas mantendo-se em consciência ali. E essa perfeição absoluta é a essência da pessoa que vive na forma, que necessita da cura. Então você conduz a forma para a dimensão da ausência de formas, um espaço onde as formas não são. Nenhuma condição a ser tratada, onde nada jamais é necessário. Apenas vá para dentro desse espaço. E é por isso que dentro, quem vai acompanhando, muitas pessoas me procuram, Luciano, eu estou com alto grau de ansiedade. Falei, venha para a meditação à noite. Mas tenha calma, um dia após o outro, porque ainda o seu ego, ainda a sua mente está muito presa na dor, está muito presa no todo que você vive aqui. E você ainda não sabe que você é o todo. Você ainda, enganada pelo ego e pela sua mente, você acha que você é a gota separada do oceano. E por isso que você tenha paciência. Porque as pessoas que estão com ansiedade muito grande, quando a gente começa a respiração fica no silêncio, a mente vem, não, isso não é para você, não dá, papapá, você não pode, olha só, e te tira daquele estado. Mas se você ficou naquele estado comigo na meditação à noite por 1 minuto, por 2, que brilhante, que maravilhoso, por 1 minuto ou por 2 minutos, você esteve em paz. Você não pensou na ansiedade. Por aquelas frações de segundo, você entrou no todo. Então, é dia após dia. Por isso que eu falo, medite 7, não acredite em mim. Acredite em você e medite 7 dias seguidos. Então esse era o modo do Goldsmith de curar as pessoas. Ele foi um curador bastante poderoso. E essa acho que é a última e mais elevada forma de cura, e que realmente o tipo de não dual da oração. Nela você vai além daquela oração que nos ensinaram
da qual você diz: por favor, Deus, cure fulano. E você penetra e contata diretamente a própria fonte, que é inseparável de quem você é, porque você é essa luz, e que é inseparável de quem é essa pessoa a qual você estava aclamando anteriormente. Então a oração pode se converter gradualmente em uma atitude de escuta. Uma vez, dizem que perguntaram à Madre Teresa de Calcutá: o que a senhora diz para Deus em suas orações? E Madre Teresa de Calcutá respondeu: nada, eu só escuto. E o que Deus diz para a senhora em suas orações? E ela respondeu: nada, ele só escuta. Qual é o significado de ouvir? Ouvir significa que há um campo nu, vazio, de pura atenção, o qual é percebido quando completamente despido das projeções dos pensamentos. E nesse campo, você percebe a inocência, a pureza, a simplicidade e a inculpabilidade de todas as coisas. E eu acredito que, por mais nobre que tenhamos palavras, ainda assim ficamos distante de tentar descrever. Então, permanecer nesse campo é o que significa atitude de escuta. Não significa que você esteja esperando por alguma resposta, porque então você não estará realmente ouvindo. Na escuta, você absolutamente não espera por nada. Há apenas um campo de atenção pura, onde em consciência, lá você está. Essa é uma oração muito mais profunda do que qualquer palavra proferida. Não há sequer o desejo de que a oração seja atendida ou obter sequer uma resposta, pois estar em silêncio é o bastante. A gota faz parte agora do oceano. E quando você está escutando, você não está esperando por nada. Há somente um campo de pura atenção. Essa é uma forma de oração verdadeira, além do que qualquer palavra é capaz. A verdadeira oração acontece naquele ponto onde a própria oração também se converte em meditação. E ela passa a ser ambas. Não espera por resposta. Estar em profundo silêncio é um estado de graça. E isso já é o bastante. Porque dia a dia você já fica repleto das coisas do seu ego e dos seus pensamentos. E quando você entra no seu silêncio interior, e algumas vezes a resposta surge, algumas vezes também de repente as coisas se apresentam solucionadas para você. Ouça isso. Quando surgir qualquer problema pertencente a este mundo, qualquer distúrbio, e eles acontecem o tempo todo, envolvendo pessoas ao seu redor, perturbações da mente e etc., vá diretamente e apenas para o estado de escuta, de pura atenção, de pura consciência, no qual você se torna ciente da presença. O ato de escutar a presença é uma maneira poderosa de falar sobre ela e transmiti-la. Quando você está presente, é como se você estivesse em um estado de escuta. É importante dizer, contudo,
que o termo escuta tem sido usualmente associado com o sentido físico da audição. Mas aqui o termo escuta, que eu estou falando com vocês, se refere a um estado que se encontra além dos sentidos que percebem os fenômenos físicos. É um estado de consciência que sublima e que dá a base à existência do próprio sentido da percepção sensorial auditiva. Está acima ou por trás de tudo isso. E todo mundo sabe como é esse estado, porque quando você está realmente ouvindo um som fraco, o que é o estado de consciência que está por trás é que escuta aquele som fraco. Esse é um estado de alerta absoluto e completamente descontraído e relaxado. Assim, quando dizemos escuta, é algo útil, pois todo mundo sabe o que significa escutar. Eu estou apenas apontando para o fato de que a percepção sensorial externa não é a essência do escutar. O verdadeiro escutar, a essência da escuta, é o estado subjacente da consciência. É quando você, como gota, entrou na dimensão do oceano e você entra em receptividade absoluta, em presença de alerta que está por detrás de alguma percepção sensorial, no caso, auditiva. E dentro daquilo que nós somos criados, a grande maioria, dentro do cristianismo, vamos lembrar que uma das parábolas de Jesus falava sobre um servo que tinha o dever de ficar acordado em estado de alerta, porque o servo não tem o conhecimento de quando o dono vai voltar para casa. E muitas das coisas de hoje se apresentam a nós de uma forma um pouco distorcida, pois foram transmitidas verbalmente, e somente depois disso é que foram registradas. E nesse processo, certas coisas foram viradas do avesso, interpretadas de muitas formas, e outras, infelizmente, desapareceram nesses mais de 2000 anos. E eu acredito que, ao mencionar o servo que esperava pelo seu mestre, Jesus estava falando sobre uma atitude diferente, ou seja, um estado de consciência. O servo não está esperando em um estado diferente da coisa normal que chamamos de esperar, que nada mais é do que a mente dizendo quando isso irá acontecer. Por que ainda não ocorreu? Eu acredito que o sentido utilizado aqui por Jesus é completamente diferente. Muitas e muitas vezes Jesus falava a respeito da espera, da importância de ficar acordado, alerta. Essa é uma parte muito importante do seu ensino. Ficar acordado, não ir dormir, permanecer presente. Esse é o estado profundo da meditação. Por isso me pergunto, Luciano, posso deitar? Não, não é um relaxamento. É você em alerta, em presença, em sustentação do corpo. É o momento onde você se prepara para deixar você, como essência em gota, se misturar ao todo e ao oceano. Então, todas as palavras que forem usadas em oração, lembre-se de fazê-lo como ponteiros ou indicadores para isso. E aí sim, eu acho que verdadeiramente você poderá dizer: eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer com muito amor e alegria. Essa live vai ficar gravada para quem chegou depois, né? Como orar, de que maneira realmente, por que fazermos
a nossa oração. Então está gravada aqui à disposição de vocês. E o bom quando você entra na gravação é que você pode pular a parte que você já ouviu, ou então você pode ir diretamente na parte que você está procurando, né? Então, passe essa live para o maior número de pessoas que você puder, pessoas que às vezes confundem a dualidade de estar clamando a Deus quando elas são o próprio Deus e a sua semelhança. Um excelente dia para vocês. Bora lá, 21h21, estou de volta com a nossa meditação guiada para você aprender os passos para você entrar nessa oração profunda. Até 21h21.